eu fui em uma que era essa lei antiga. Que ano que era, Frei? Ah, não vou lembrar não, mas 2011. Isso aí devia ser 2012, por aí. Não lembro o ano exato. Ele jogou no Goiás, né? Jogou. É o Ricardo Goulart. O que o Deleon tá só entregando. O Deleon tá só entregando. O Fred falou assim, ó. Foi antes de 2015. Aí que não sei o que, ele já aposentou. Tá tô só ligando, agora também do Goiás, ele não fala o que é. Mas olha pra você ver, é uma história legal. Aí eu vi ele jogando lá pelo Santo André. E aí... Ele jogava já de meia? Já. Fui lá conversar com o pessoal do Santo André, tinha o presidente, tinha o Igor, que o Igor investia na base do Santo André. Conheci todo mundo e tal. E na época eu levei uma proposta do Atlético Paranaense para eles levarem o Ricardo Goulart. Só que naquela época o Inter era muito agressivo. E aí o Inter já tinha feito uma proposta, foi lá e cobriu e tal e tal. E falei com o presidente e tudo, ele falou, Fred, eu vou optar pela proposta do Inter. E o Ricardo Goulart foi pro Inter, jogou Libertadores com 19 anos e bem demais, só que ele foi emprestado com opção de compra. Pro Goiás. Pro Inter nessa época. Okay. Aí o Inter tinha a data que era tipo julho para exercer a compra. Não fez. Não fez e pediu para prorrogar por 6 meses. Nessa aí... Você chegou com a proposta de novo. Não, nessa aí o presidente do Santo André me liga. Fala assim, ó, Fred, você tinha me alertado e eu tô te ligando porque nós renovamos por mais 6 meses esse empréstimo e eu não confio que eles vão exercer. Se eu ver sinais, eu quero que você traga uma opção pra gente, uma proposta. Aí veio Goiás. Não, aí nós fomos conversando nisso, eu já montando tudo. E aí eu cheguei pro Igor, que investia lá, falei, ô Igor, vão montar um negócio? Aí o Igor falou assim, se eles não exercerem, falei, você compra 50%? Falei, compro. Aí falou, mas você tem que arrumar outro para comprar os outros 50%. Aí eu vim no BMG, falei, o BMG, eu tenho isso, e o Ricardo lá, Libertadores, time principal do Inter e tal. O BMG falou, eu compro. E aí... Nós estamos falando de quantos assim, era dólar ou real? Era R$1,5 milhão, 100%. Do Ricardo Goulart. Que aí o Igor iria entrar com 750 mil e o BMG com 750 mil. Aí foi passando os dias, nós fomos vendo que o Inter frio, não falava nada e tal. O que a gente fez? Nós viemos aqui o Ricardo Goulart, tinha um empresário dele. E aí nós montamos a operação toda, envolvemos o empresário dele, montamos um projeto, falando assim, ó, nós vamos comprar, vamos registrar no Coimbra, e naquele momento o Enderson Moreira tinha trabalhado com ele no Sub-23 do Inter, e o Enderson Moreira estava indo para o Goiás. E a gente tinha que registrar no Coimbra e arrumar um clube para emprestar. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ele tava no Goiás como do Coimbra. Aí nós fomos, loucura, né? o dia... era dia 31 de janeiro, o dia que vencia a opção do Inter. E aí nós deixamos os contratos todos prontos para o dia 1º. E aí o Inter não entrou, nós assinamos o contrato dia 1º, pagamos Santo André, registramos, já estava tudo alinhado com o Goiás e tudo, registramos ele no Coimbra, emprestamos para o Goiás. E aí foi lá, jogou no Goiás, foi bem demais. Uma boa Série B. E aí veio pra cá. Aí o Cruzeiro foi e comprou 50% dele. E comprou 50% do BMG, do Coimbra. E aí nós mantivemos os outros nossos 50%. E aí, nisso... Ele saiu daqui e foi pra China? Pra onde foi? China. Aí nisso foi passando o tempo, ele jogando e tudo. Aí aqui no Cruzeiro ele virou o Rambo Azul. E aí ele foi vendido pra China. Você lembra qual foi o valor da venda dele pra China? 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Na época. Não vou lembrar, não. Faz a conta. Eles venderam 50% do BMG, então eles ficaram com 50%.
O ontem foi vendido quantos milhões? 15 milhões de Da euros. sua parte, então, foi um investimento de 750 para uma venda de 15 milhões de euros. Só que aí vem 7,5 milhões de euros. Aí vem a questão. Essa parte Aí é boa. tava um negócio assim, ninguém sabia de nada. Só que o que a gente fez? A gente sempre envolveu o empresário do Ricardo Goulart. Que a gente falou com ele, ó, tudo que for, você vai informando pra gente que nós temos um percentual, você vai ter uma participação com a gente. O empresário do Ricardo Goulart me liga, eu tava em São Paulo, ele fala assim, ó, surgiu um negócio da China e o Ricardo tá indo para São Paulo encontrar com os chineses e fazer os exames médicos. Aí, nisso, eu vou e ligo pro chinês e falo assim, ó, nós temos... Como é que o chinês fala? Falava inglês, é um representante deles aqui. Gente, o chinês falava inglês. Aí, falei com ele, ó, nós temos um percentual do Goulart aí, queria saber como é que tá a situação e tudo. Falou, não, nós só estamos sondando e tal. Passa 15 minutos, o Gilvan me liga. O Fred. O Gilvan, presidente do Cruzeiro. O Gilvan, o presidente do Cruzeiro na época. O Fred, nós estamos vendendo o Goulart. O Cruzeiro é um clube muito honesto. Eu queria que você viesse aqui pra gente sentar e resolver a nossa situação. Aí, da sua parte, né? Da minha parte. Aí foi... 7,5 milhões. Liguei pro Igor, pro irmão dele. Falei, vamos lá que nós vamos ter que sentar com o presidente, que ele vai querer negociar com a gente. Querer dar uma chorada, Isso é normal no futebol, né? Uma coisa que eu sempre pus no futebol que eu aprendi. 100% nunca é 100%. Sempre a gente tem que deixar uma gordurinha para uma negociação para todo mundo ficar feliz e não é sacanagem, não é esquema. Pra ficar bom pra todo mundo. Vai ficar bom pra todo mundo, porque o cara ele pensa assim, pô, Fred, eu dei a vitrine pro jogador, agora você vai ganhar o mesmo que eu, 7 milhões e meio de euros, então isso faz parte, não tem problema. A nossa proporção tava boa, né? Tava assim, tinha tanto de gente que eu tenho que gordura. Aqui. Aí beleza. Aí começa a ficar legal a história. O Igor e o irmão dele eram jovens na época, 20 e poucos anos. Aí vieram pra cá e viraram a noite aí em BH. E o Gilvan marcou a reunião 11h30. Literalmente na noite. Na noite, na noite, galera. Tipo o Diogo Medeiros. Aí chegamos lá, 11h30, lá no Barro Preto, no prédio do Cruzeiro. Chegamos lá, as janelas todas fechadas, e um calor, e o Gilvan de terno assim, sentado, e aí começou o bate-papo. E um calor, e o Gilvan, ar-condicionado foi estragar aqui essa semana e tal. E aí chegamos lá 11h30, e ele começou a contar papo. Contar papo. Gastando tempo, e a gente morrendo de calor. E ele falando que o ar-condicionado estava estragado. Aí foi dando meio-dia, bateu a fome. Tática de guerra, deixa o seu adversário. Não, tudo estratégia. Tudo estratégia. E a gente morrendo de fome, e eles começaram a cutucar. Eu tô numa ressaca aqui, eu não tô aguentando mais, fecha esse trem logo aí. Só que eu tinha minha comissão pelo negócio, e eles tinham a maior parte. E aí eu falei assim, calma, segura. Só que eles foram ficando incomodados, aí o Gilvan viu que eles estão incomodados. Aí o Gilvan foi e pergunta aí, estão com fome? Daqui a pouco nós vamos almoçar. E o negócio foi. Aí foi dando tipo assim, perto de 2 horas, e o Gilvan falou, nós não falamos do nosso assunto ainda, né? Vamos entrar no nosso assunto. Preciso que vocês ajudem o Cruzeiro aí, o Cruzeiro tá vendendo, vai dar um retorno bom para vocês, mas nós estamos precisando que vocês ajudem a gente aí. Eu fui e falei, faz uma proposta que nós estamos abertos aí para negociar. E jogou lá embaixo. Falei, não, aí você tá brincando com a gente aí. Abaixo de 50%, velho? Não, jogou tipo 10%. Aí que isso, cara? Fomos e começamos, e aí fui vendo que os caras estavam incomodados, ainda mais do jeito que estava aquele contexto ali, que aí começou a ficar um negócio tenso. Aí eu fui, a gente estava com o nosso advogado junto, falei assim, vamos pedir o Gilvan licença, tinha uma sala lá do lado, falei, o Gilvan, deixa a gente ir ali. Aí eles foram e falaram assim,
nós não estamos aguentando mais. Se for pra gente sair daqui de graça, nós vamos sair. A nossa cabeça tá explodindo. Aí eu sei o quê? Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, me dá mais 20 minutos. Aí eles foram falar, 20 minutos, se você não fechar em 20 minutos, nós vamos levantar e vamos embora. Aí voltamos lá, começamos a conversar e tudo. Aí eu falei pro Gilvan, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu aceito por tanto, que era assim, um descontaço. Só que o senhor vai colocar que em 48 horas, se o senhor não pagar, vai ser uma multa que eu acho que era tipo 100%, assim, uma multa muito alta. Porque tinha esse perigo também de não pagar. De não pagar. Aí ele aceitou. Porque, por exemplo, se a gente não fizesse aquilo, o Cruzeiro podia optar em não pagar, deixar a gente ir pra justiça e o Cruzeiro nunca fez isso comigo. O Cruzeiro não me deve nada, tudo foi transparente, mas faz parte do jogo isso, também não. Graças a Deus Consulta ali na caixinha de correio se não chegou. Tudo certinho. Deixou uma continha. Tudo, eu não tenho dívida com o clube, porque eu sempre me abro a negociar e fazer um negócio bom, né? Então, não tem problema para isso. Aí, ele aceitou dentro dessas condições. E aí ficou bom, o Cruzeiro recebeu, pagou a gente tudo certinho, todo mundo feliz. Então, para vocês verem, foi o Fred que vendeu o Rambo azul. Não, foi eu, foi muita gente envolvida. Chegou a proposta daquela, o cara vai balançar. Você tem alguma história dessa? Primeiro foi o jogador, né? Ele que se vendeu. Aquela história de que não existe, o empresário não faz milagre, não. Não faz milagre, o milagre é se o jogador jogar. Não jogar boa bola pra dentro. Então eu vou passar até...